Deus abençoe a todos, a paz. Eu estou gravando esse vídeo para você que quer cancelar, ou seja, encerrar a sua conta, né, do Caixa Tem e não sabe como fazer, qual o procedimento. Então, vou estar explicando aqui passo a passo. E é bem simples, você vai poder realizar esse procedimento no próprio aplicativo do Caixa Tem. Então, vamos lá. Primeiro passo. Né? Você vai digitar, né, aí o seu CPF, a sua senha, você não é um robô, né? E aí você colocou o seu CPF, né, a sua senha, aí você vai, né, colocou aí que não é um robô, né? Aí você vai continuar. Vamos lá. Aí vai abrir, né, a sua conta. Na parte de cima, você vai visualizar esses 3 pontinhos. Tá vendo essa seta aí que eu botei até um círculo, né? Essa seta vermelha, esse círculo vermelho. Você vai clicar nesses 3 pontinhos. Clicando nesses 3 pontinhos, você vai clicar em configurações. Configurações, tá? Aí você vai aí abrir configurações. Abrindo aí, né, configurações, aí vai aparecer essa página de configurações. Aí você vai na parte de baixo, tá? Na parte de baixo, onde está essa seta azul, porque vai estar escrito, você vai ver no finalzinho dessa página de configurações, escrito assim: encerrar minha conta. Aí você vai fazer o quê? Você vai clicar, né? Você vai acessar aí essa parte aí. Então vamos lá. Aí você foi, né, entrou na parte de configurações, aí você foi e, né, aí você já clicou aí nessa parte encerrar a minha conta. Aí quando você clicar nessa página, né, quando você acessar essa página, vai aparecer eles tentando, vamos dizer assim, te convencer de você desistir dessa ideia de querer cancelar a sua conta no Caixa Tem. Então, eles vão mostrar os benefícios, né, para tentar te convencer a permanecer com a conta. Tanto que você vai ver nessa parte abóbora aí, né, escrito aí, manter minha conta. Aí, caso você, né, aí lendo aí que eles estão mostrando, né, os benefícios, mas você está decidida, você está decidido, não, eu quero encerrar a minha conta no Caixa Tem. Então, aí você vai clicar aí, né, continuar. Tá? Aí você vai abrir aí a página, né? Continuar. Então vamos lá, continuar. Aí quando você clicar aí, continuar, vai aparecer de novo eles tentando te convencer, né? Eles vão te mostrar aí, benefícios, né, da conta, mas aí você continua decidido ou decidida, não, eu quero encerrar, não quero mais, eu quero encerrar minha conta no Caixa Tem. Então você vai clicar nessa parte que está escrito aí, ó, quero encerrar minha conta. Tudo bem, vamos lá. Quero encerrar minha conta. Aí você, clicando aí, vai abrir essa página. Tá vendo? Tá escrito, né, encerramento de conta. Aí vai falar assim, passo a passo. Tá escrito passo a passo. Aí nesse passo a passo, primeiro, resolver pendências. Segundo, atualizar seu cadastro. Terceiro, assinar o termo. Quarto, fazer o pedido e aguardar. Ah, mas o que é isso? Resolver pendências. Ou seja, resolver pendências, eles botam, né? Tá escrito assim. É importante, antes de encerrar a sua conta, né? É importante. Antes de encerrar a sua conta, é importante que você confira que não tem nenhuma pendência. Como? Dinheiro disponível na conta. Você pode ter até R$1, R$2, alguns centavos. Não pode ter dinheiro na conta. Tem que zerar. Transfere esse dinheiro que tem na conta, mesmo que seja pouquinho, para a conta estar zerada. Então, isso representaria uma pendência de ter algum valor ainda na conta. Ou parcelamento de algum empréstimo contratado, né? Fez algum empréstimo, tem que quitar. Não vai ter como cancelar a conta se fez algum empréstimo. Você vai ter que cancelar, você vai ter que quitar, né, esse empréstimo para depois dar continuidade aí à questão do cancelamento, né, do encerramento da conta. Aí fala também sobre
atualizar seu cadastro, né? Aí diz assim, atualizar o cadastro. Aí diz assim, ó, se estiver tudo certo, vamos pedir para você atualizar os seus dados aqui no Caixa. Tem, caso, né? Aí no caso eles falam assim, caso precise falar com você durante o processo de encerramento, tá? Então, isso também faz parte, né, desse processo aí de encerramento, de atualização de cadastro, né? De questão do contato. Aí depois aparece assim, assinar, que é o terceiro, assinar o termo. Ou seja, o que é isso? Assinar termo. Diz assim, vamos trazer para você um termo que explica tudo o que vai acontecer com a sua conta. E recomendamos que você leia com atenção. Então, aquele termo, assim como tem quando a gente, né, se você abre uma conta, há um contrato, né, há termos, né, que você acaba concordando. Então, também, assim, para o encerramento, também tem termos também. A questão do encerramento da conta, que faz parte, né, desse procedimento. E, por último, fazer o pedido e aguardar. Fazer o pedido e aguardar depois que você confirmar o encerramento da sua conta no Caixa Tem, precisará esperar alguns dias até que a gente confirme. Então, você vai fazer esse procedimento através do seu aplicativo e depois você vai ter que aguardar, né? Se fiz agora e já automaticamente não. Há um tempo tem um tempo para isso acontecer. Então ele já deixa isso avisado, ó, precisará esperar alguns dias, tá? Alguns dias até que a gente confirme. Para que dê tudo certo, sugerimos que você não use mais sua conta, pois qualquer movimentação pode cancelar o encerramento. Ou seja, entrei no aplicativo para cancelar, para encerrar a conta, mas eu estou movimentando, estou mexendo, estou abrindo, aí isso acaba sendo um ponto assim negativo, vai zerar tudo, aí a conta não vai ser encerrada. Então, depois que seguir esse procedimento, não pode mais mexer e aguardar os dias e a sua conta vai ser cancelada, tá? Então, espero que eu tenha ajudado, né? É bem simples, não tem, é muito simples mesmo. Aí eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Salmo 23, né? Que o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse salmo, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aqui fala de paz, não deixa ansiedade, não deixa as preocupações tomar conta do seu coração, mas lança tudo para Deus. Descansa, porque Ele é o nosso pastor e é Ele que tem cuidado de nós. É um salmo muito lindo, que você possa estar lendo esse salmo conhecidíssimo, Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus abençoe a todos poderosamente, tá? Deus abençoe você e toda a sua linda família e fique na paz.